Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologista, retornando com vocês. Hoje a nossa entrevistada é a nutricionista Irene Barros, que tem se dedicado ao longo dos anos na nutrição em pessoas com problemas cardiovasculares, dentre outros, né, nutricionista Irene. Então, nós estamos te trazendo aqui com a ideia de que a medicina não é a medicina feita somente pelo médico. Hoje nós temos uma ideia moderna de interação, de integração e que a abordagem do paciente é uma abordagem multiprofissional. Então, o cardiologista, como é esse programa dedicado à cardiologia, cabe a ele fazer o diagnóstico, prescrever a terapia e se assessorar de profissionais das mais diversas áreas que sejam competentes e tenham a experiência na área cardiovascular. Então nós temos a nutrição, nós temos a fisioterapia, nós temos a enfermagem e a psicologia. E assim nós compomos um grupo multiprofissional para abordar melhor o paciente nas suas diferentes matizes. Então, nutricionista Irene, nós gostaríamos de saber de você como você aborda esse paciente encaminhado ao seu consultório pelo cardiologista com um distúrbio de pressão, vamos dizer. O paciente está com a pressão alta, ou seja, aquela pressão maior ou igual a 14/9, que o cardiologista indica inicialmente um regime higieno-dietético. Como você procede em relação à quantidade de sal da dieta diária? Bom, o paciente que é hipertenso, né, ele já vem, o médico quase sempre me manda já um bilhetinho. Mas em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma anamnese com aquele paciente. Ou seja, a gente tem, em primeiro lugar, eu vou perguntar para ele quais são os hábitos alimentares deles. Porque muitos pacientes hipertensos, eles não têm a noção de o que é sódio e o que é sal. Até foi feito ultimamente agora um estudo do Dante Pazzanese com 1000 e poucos pacientes, onde 93% dos pacientes não sabiam a diferença entre sódio e sal. Que o sódio, ele faz parte do sal de cozinha, né? Então, ele que é o vilão, maior vilão. Então, o paciente não sabe nem ler rótulos, por exemplo, né? Ele não sabe fazer a diferença. Então, isso a gente mostra para ele. Mas, em primeiro lugar, é feita uma anamnese, onde se pergunta desde o que ele começa a ingerir, desde que acorda, durante todo o dia. Ele fala do seu café, do seu lanche, o seu almoço. Ele vai contando toda a história dele diária, de como ele se alimenta. Depois disso, ele é pesado, ele é medido, é feita uma bioimpedância também nele, as pregas cutâneas também. Se é obeso, são determinadas pregas cutâneas. Se é uma pessoa que não é obesa, porque existem muitos pacientes hipertensos que são magros, né? Então, é uma conduta um pouquinho diferente de medidas para esse paciente. E a partir disso, depois a gente faz um plano alimentar para ele. Em cima, às vezes ele não é só hipertenso, né, doutor Arnoldo? Ele tem outras patologias, né, que trazem ele até o consultório. Então, em primeiro lugar, tem que mostrar para ele a diferença do sódio e do sal, né? Depois disso, e atualmente não existe ainda, nos Estados Unidos e alguns países europeus, já se tem no rótulo dos alimentos escrito sal. Porque quando está escrito sódio, ele se perde, porque o sódio faz parte do sal, como eu disse. Então, ele tem que fazer uma multiplicação para ver quanto de sal tem naquele determinado alimento por porção, né? Ele fica meio perdido. Então, a nutricionista, agora, atualmente, isso é uma coisa que ela ajuda mais o paciente a descobrir. Então, Irene, uma pergunta que às vezes me fazem, né? Existe um sal hoje com menos sódio e é interessante a substituição desse sal habitual por esse sal que está no mercado? Ou isso é conversa fiada? Não, existe sim, tanto que é o sal light, né? Ele tem menos sódio. Eu, particularmente, a nutricionista Irene, não recomendo esse sal. Por quê? Porque ele é um sal, como ele tem menos sódio,
muitas vezes a pessoa que está preparando o alimento, ela tende a colocar mais. Então acaba sendo a mesma coisa, acaba sendo a mesma coisa. Não há vantagem em trocar um sal pelo outro, porque a pessoa acaba utilizando mais aquele sal light, que vai dar na mesma se estivesse usando o sal habitual. Bom, e nós, além dos pacientes hipertensos que vêm em grande número no consultório do cardiologista, o outro grande problema no consultório são as dislipidemias. Pacientes com colesterol alto, com triglicerídeos altos. Isso é muito prevalente no consultório. Então, como nós lidamos com esse paciente? Nós geralmente damos dicas gerais de alimentos saturados que devem ser evitados. Frituras, fast foods e assim por diante. Mas assim, detalhadamente, dentro da nutrição, quais os alimentos que você não prescreveria para o paciente não usar? Ou seja, você deve evitar tais e tais alimentos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Bom, o Rio Grande do Sul é o estado do churrasco, da carne. E a gente sabe que a carne, ela traz benefícios, mas muito mais malefícios. Então, o que o paciente que mora aqui no Sul tem que cuidar? Que tipo de carne ele está comprando? Muitas vezes as carnes de primeira são as que mais possuem a gordura saturada. Então, tem determinados cortes de carnes, como o patinho, como a fraldinha, que eles chamam, né? Que tem menos gordura saturada. Outra coisa, por que comer só carne? Nós somos os gaúchos, né? Gostamos de carne, mas nós devemos dividir, para que eu oriento o meu paciente que tem colesterol elevado, né? E que tem uma certa obesidade, que ele não deve comer 7 vezes por semana carne vermelha, muito menos de manhã e de noite, porque a gente pode ir salteando, né? Um dia come carne vermelha, no outro dia come uma carne branca de galinha, no outro dia come um peixe, o outro dia troca, por exemplo, para um omelete de legumes. O omelete pode ser feito, não precisa ser feito com 3 ovos, tu pode usar 2 claras no lugar de um ovo, porque o que a gente quer do omelete é o fofo, né? Não é? Então a gente pode desprezar a gema e usando, então, existem alimentos que não precisam ser, como o senhor disse, comidos todos os dias, principalmente a carne vermelha. Bom, vocês viram que esse assunto é extremamente interessante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e que a nutricionista Irene está deixando muito bem claro para todos nós. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos a seguir. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. O ICOR acaba de completar 10 anos e agradece a você por toda a dedicação e confiança. ICOR 10 anos, uma paixão pela cardiologia.